Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos à nossa aula 3, Identificação de Perigos, na nova NR1, do nosso módulo 3, Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. A NR1, no seu item de Identificação de Perigos, ela diz o seguinte, que a etapa de identificação de perigos deve incluir a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, a identificação das fontes ou circunstâncias e a indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. Então, pessoal, nessa fase de identificação de perigos, só lembrando que essa fase não é o levantamento preliminar de perigos, mas pode ser, você pode estar desenvolvendo a sua identificação de perigos antes da avaliação de riscos e, de repente, encontrar ali uma situação muito grave. E você já pode sair dali com um plano de ação emergencial. Daí você vai considerar, então, um levantamento preliminar de perigos, tá? Mas essa fase aqui é a de identificação de perigos, tá? Então a gente já está começando a desenvolver aqui o nosso inventário de riscos. Então a identificação de perigos, ela tem três pilares. A descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, então isso deve estar no seu inventário. A identificação das fontes ou circunstâncias, qual é a fonte desse perigo, e a identificação do grupo, então quais trabalhadores estão expostos e quantos trabalhadores estão expostos, qual é o grupo. Quando eu falo de grupo aqui, não estou falando de GHE. GHE, Grupo Homogêneo de Exposição, ou GS, Grupo de Exposição Similar. Esse é um conceito relacionado à higiene ocupacional. Tá? Aqui eu não estou falando de GHE nem de GS, Grupo de Exposição Similar. Tá bom? Aqui a gente está falando de grupo de trabalhadores, para que a gente possa determinar a nossa probabilidade em seguida na avaliação de riscos, né, a partir dos critérios de probabilidade, chegar num critério adequado para ter um risco, um nível de risco no final, tá bom? E nesse trabalho de identificação de perigos, eu preciso atender algumas etapas. A primeira etapa seria a etapa da preparação. Então, antes de fazer o levantamento de perigo, lembrando que essa é uma atividade qualitativa, uma avaliação qualitativa, né, você precisa definir responsáveis. Então, quem vai acompanhar, quem estará junto com você lhe dando informações sobre o processo de trabalho. Então, quem são os responsáveis por essa identificação, esse levantamento de perigos? Qual é o procedimento e planejamento? Então, quanto tempo você vai gastar nessa etapa? Como você vai fazer? Qual ferramenta você vai utilizar? Você vai utilizar uma PR ou uma APP ou um checklist? Então você precisa ter isso determinado, já o seu procedimento de trabalho definido e planejado. Por último, na fase de preparação, vem a pesquisa. Então, você já sabe quem vai estar com você, né, qual é o nível de qualificação dessa pessoa ou a responsabilidade que ele tem na empresa, se alguém conhece mesmo o processo de trabalho. Você já tem as suas ferramentas preparadas, um planejamento para fazer esse trabalho de identificação de perigos. E por último, entra a pesquisa. Né? O que é isso, pessoal? Então, quando você vai visitar uma empresa, então, por exemplo, você vai fazer uma perícia em uma indústria de fabricação de tecido, uma tecelagem. Antes de ir ao local, você vai pesquisar sobre esse tipo de trabalho. Então você vai encontrar muito material já disponível lhe mostrando quais são os perigos e os riscos, né, estudos feitos nesse ambiente. Então essa foi uma dica no curso de IGRO da Fundacentro, achei muito legal trazendo aqui para vocês, né, que o Trivelato comentou lá no treinamento. Então, sempre antes de fazer o seu levantamento de perigos ou identificação de perigos para o inventário, pesquise sobre esse local de trabalho, né, porque isso vai te ajudar muito. Muitas vezes encontrar um perigo que você, né, talvez não fosse identificar sem ter feito essa pesquisa. Faça também uma análise documental. Então você já tem se já tiver nessa empresa PPRA, se já tiver nessa empresa um sistema de gestão, né, que às vezes não está funcionando ali, mas se tiver algum documento relacionado à segurança do trabalho, faça essa análise. Antes da visita, pode te ajudar também. Entrevista com os trabalhadores.
Então pergunte aos trabalhadores quais são os perigos, quais são os riscos. Aqui você pode verificar também mapa de riscos, né? E o mais importante de todo esse trabalho entra aqui também, que é a sua observação, né? Ou sua presença no local de trabalho. Em seguida, vem a caracterização do estabelecimento e definição das unidades de trabalho. Veja que a norma coloca para a gente um conceito diferente também, que é a unidade de trabalho. O que é uma unidade de trabalho? Então, a unidade de trabalho é um processo ou uma operação. Você pode considerar o PGR por unidade de trabalho. Então, você vai avaliar um processo, fazer o levantamento de um processo por PGR. Depois você vai fazer de outro, depois de outro, né? Então, essa é uma possibilidade. Você pode definir unidade de trabalho por função ou por grupo. Então, hoje eu vou avaliar aquele determinado grupo de trabalhadores. Então, não é um processo, é um grupo. Você pode fazer também seu inventário por grupo. Você pode fazer por setor. Você pode fazer por equipes de trabalho. Você pode fazer por um único. Equipe de trabalho entrariam os terceiros também, né? Então, vou fazer o PGR dos terceiros. Né? Você pode fazer também para um único trabalhador. Às vezes, aquele único trabalhador tem uma exposição que é só dele. Então, ele vai ser uma unidade de trabalho, tá bom? Então, tem que definir a unidade de trabalho. Sobre a caracterização, né? Eu não pulei, eu deixei para falar agora, né? Então, você pode fazer essa caracterização de forma geográfica. O que seria isso? Então, você vai na empresa e começa a fazer a sua identificação de perigos, né? De forma geográfica. Então você vai andar na empresa, visitar a empresa e daí ir fazendo a sua identificação de perigos. E a segunda forma que eu utilizo, eu acho que é a melhor, que é por processo produtivo. Então você elabora um fluxograma do seu processo e vai do início ao fim desse processo fazendo essa identificação. Atenção com o GS, o GHE, eu acabei falando no slide anterior, né? Então, fazer a caracterização aqui de unidade de trabalho, a caracterização, estabelecimento de unidade de trabalho não é a mesma coisa que GHE. Próxima etapa é a verificação da conformidade legal. Então, faça isso, registre durante a identificação de perigos quais requisitos legais são aplicáveis e quais estão sendo atendidos ou não, registrando as evidências. Né? Com isso, você já pode sair com um plano de ações e daí você considera essa identificação de perigos aqui como um levantamento, né, preliminar. Então nem continua a identificação, já vai elaborando o plano de ação, né, para esse levantamento preliminar. Tá? Última etapa é o processo de identificação de perigos. Daí é o processo mesmo, é você lá observando o ambiente, né, fazendo essa identificação. Veja que aqui para chegar até aqui, você já estudou o ambiente, está acompanhado de alguém, conversou com os trabalhadores, definiu, né, a caracterização do estabelecimento, como você vai fazer essa visita no local de trabalho, né, você já definiu as unidades de trabalho que serão avaliadas. Então tem muita coisa para ser definida aqui, né, antes do processo mesmo de identificação de perigos. Trouxe para mostrar para vocês um exemplo. Então aqui nós temos um inventário de riscos. Né? Esse inventário tem as etapas, né, de caracterização do local de trabalho, descrição das atividades. Nós temos o levantamento, a identificação de perigos aqui, e em seguida a avaliação de riscos. Então, descrição das atividades, identificação de perigos e avaliação de riscos. Tá? Todo o processo de identificação de perigos faz parte do inventário. Ele está aqui, ó. Né? Então, na identificação de perigos, o que eu fiz? Descrição do perigo. Nós vimos lá no primeiro slide o que compõe a identificação de perigos, a descrição do perigo, as fontes geradoras, as possíveis lesões e danos à saúde do trabalhador e a exposição, como é essa exposição. Então, o item da norma está atendido aí, ó, dessa forma. Cada coluna aqui no nosso inventário, na parte de identificação de perigos, eu vou colhendo essas informações, né, essas informações durante a minha visita no local de trabalho. A exposição, né, é uma coluna que eu adicionei para que a gente possa colocar o resultado das avaliações quantitativas quando elas forem aplicáveis. Então, por exemplo, identifiquei perigo ruído, fonte geradora, uma determinada máquina prensa tal, né, identificação que a empresa utiliza. Possíveis lesões, então vou ter uma perda auditiva induzida pelo ruído. E a exposição, então eu tive que fazer uma avaliação quantitativa, né, nessa situação. Eu encontrei um nível de exposição normalizado, um NEM,
né, de, sei lá, 90 decibéis, né? Então eu adiciono aqui na exposição. Por que eu preciso colocar nesse momento? Porque esse valor vai ser importante para a fase seguinte do inventário, que é a avaliação de risco. Entendem, pessoal? Então, na fase de identificação de perigo, é ali que eu vou demonstrar a quantificação. Então, eu vou fazer a minha avaliação qualitativa e, quando necessário, eu faço a quantitativa para poder fazer uma avaliação de riscos, né, mais assertiva. Bom, continuando com o texto da norma, a norma diz o seguinte, que a identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho, que possam afetar a saúde e segurança do trabalho. Então, exemplo Brumadinho. Então, o perigo e o risco daquele processo, né, interferia em toda a comunidade, interferia no entorno. Então, esse perigo externo previsível, você já conseguiu fazer essa identificação, né, ele tem que ser considerado na sua identificação de perigos para que você possa avaliar os riscos na etapa seguinte. E vamos para a hora da revisão. Bom, nós vimos nessa aula a etapa de identificação de perigos, que faz parte do nosso inventário, né, do PGR. Então, na identificação de perigos, nós teremos três principais atividades, ações ali a serem realizadas. Então, a gente vai precisar encontrar qual é a fonte desse perigo, quantas pessoas estão expostas, o grupo de pessoas que estará expostas a esse perigo, né, e quais são os efeitos que esse perigo trará à saúde dos trabalhadores. Então, resumidamente, né, nós falamos sobre identificação de perigos e a importância de realizar bem essa atividade, de nos prepararmos bem para a identificação de perigos, porque é através dela que a gente vai poder fazer a fase seguinte, que é a avaliação de riscos. Então, para uma boa avaliação de riscos, todo o processo começa numa identificação de perigos. Muito bem, terminamos aqui a nossa aula. Espero que seja útil a todos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.